Qual a finalidade da obra de Cristo executada em favor da humanidade? Qual a finalidade e o objetivo da obra de Cristo, da obra de Deus, aliás, perdão. Qual a finalidade e o objetivo da obra de Deus em favor da humanidade? Você sabe o que é a obra de Deus? Até isso o povo está sendo ensinado errado. A obra de Deus não é nenhuma igreja nem religião. A obra de Deus é Cristo. Qual a finalidade pela qual Deus executou essa obra? Cristo. O sacrifício em favor da humanidade. Para quê? Por quê? Jesus, ele entregou a sua vida tomando a forma humana para, como homem, ele morrer pela humanidade. Para que Jesus fez isso? Qual o objetivo dessa ação de Deus que manifesta o amor dele por nós? Como está lá em João 3,16. Qual a finalidade desse favor de Deus manifestado por nós, que está lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Vá ler a palavra para ver qual foi a finalidade. João 3,16. Olha a finalidade e o objetivo da manifestação do amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer aqui é não sofrer a condenação eterna, a eternidade sem Deus, em juízo, por consequência do pecado, mas para que tenham a vida eterna. A vida eterna aqui é a comunhão com Deus, para que o homem depois da morte não pereça indo à condenação, mas seja livre da condenação e tenha a vida eterna com Deus, com Ele na eternidade, livre do juízo, por Cristo. Foi para isso que Deus enviou Jesus, para salvar a humanidade da sentença e do juízo, pelo qual o homem já está decretado réu e condenado no tribunal divino. O homem já está. Mas Deus, por amar a humanidade, pelo plano e o querer dele, de criar um mundo, ele, com os homens, aonde essa comunhão foi quebrada no Éden. Mas ele tem esse propósito e vai se concluir. Ele não deixou o homem perdido sem esperança. O homem não merecia, mas para Deus cumprir o objetivo dele, pelo qual ele criou o homem para uma vida plena com ele, ele agora dá ao homem uma oportunidade que o homem não merece. Agora Deus manifesta o seu favor pelo homem sem o homem merecer, como está escrito lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, o seu favor imerecido, trazendo salvação a todos os homens. O favor de Deus manifestado para o homem foi com a finalidade de oferecer ao homem salvação. Essa salvação que o homem precisa. A manifestação da graça de Deus foi por uma finalidade: trazer salvação. E essa salvação, o alvo dela é o homem. Todos. O texto vai dizer, para todos os homens. Foi para isso que Deus manifestou o seu favor, executando a sua obra. Por onde o homem pode ter salvação? A partir por meio de Cristo. A obra de Deus em favor da humanidade foi para todos os homens perdidos.
Foi para todos os homens condenados pelo pecado. Foi para todos os homens que estão afastados dele. A obra de Deus não foi para salvar quem era salvo. A obra de Deus não foi para salvar quem era predestinado. A obra de Deus não foi para salvar quem Deus escolheu para o céu. E o que ele escolheu para o inferno não salvar. A obra de Deus é para toda a humanidade, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E Jesus morreu para salvar todo aquele que nele crê. Ele morreu por todos, para que se todos nele crê, seja salvo. Os que não vão ser salvos não é porque Deus não predestinou, não escolheu. É porque eles não aceitaram o amor da verdade para se salvar. Rejeitaram a justiça de Deus. Rejeitaram o único meio por onde eles encontrariam salvação da sua alma para não sofrer a condenação eterna. A Bíblia diz isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. E por não crerem na verdade, antes ter prazer na iniquidade, serão julgados todos os que não creram na verdade para se salvarem. Serão julgados não porque Deus predestinou, não porque Deus decretou. Serão condenados porque não creram na verdade para se salvar diante da condenação que estavam. Está entendendo isso? Então, qual é o objetivo pelo qual a obra de Deus foi manifestada para a humanidade? Não foi para salvar quem já era salvo de antemão. Foi para salvar os perdidos. E Jesus vai dizer isso. Ele não disse, eu vim para os salvos. Eu vim para os escolhidos. Jesus vai dizer, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Quem se perdeu? Foi só o povo de Israel ou toda a humanidade? O propósito de Deus para salvar não é só um grupo, é todos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e viva. Ezequiel 18, 11, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Se Deus diz isso na sua palavra, Ezequiel 33, olha o que diz o versículo 11. Diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. É o ímpio que tem que se converter. Não é Deus que vai salvar quem já é salvo e fazer ele estar salvo a pulso. Porque todos estão perdidos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que Deus quer é que o homem se converta e viva. E olha o que diz Mateus 15. É Mateus? Deixa eu ver se é Mateus 15, versículo 10. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Não é por um predestinado que é salvo. Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. A palavra de Deus em canto nenhum vai dizer que Jesus veio salvar quem é salvo, quem é predestinado. O objetivo da manifestação do amor de Deus, a obra de Deus manifestada para a humanidade, foi para salvar o homem. Todos os que estão perdidos. Só precisa de salvação quem está perdido. Jesus não veio salvar quem era salvo, quem era predestinado. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Não é quando um predestinado, um escolhido de Deus, é salvo. Olha o que diz Lucas 15, versículo 7 e o 10. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. É um pecador. Se um só se arrepender, há alegria no céu. A alegria no céu.
O que Deus quer do homem é que ele se converta e viva. O que Deus quer do homem é que ele se arrependa. Deus não quer ninguém estando dentro de igreja buscando bênção, vitória, prosperidade, porque tudo isso vai perecer. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Deus quer é que o homem creia em Jesus, conhecendo a sua maior necessidade de salvação na alma, para não partir para uma eternidade sem Deus após a morte, meu irmão. Foi para isso que Deus manifestou o objetivo, a finalidade da obra de Deus manifesta em favor da humanidade, foi para proporcionar ao homem o meio de salvação. E se o homem não crê em Jesus, ele despreza esse meio de salvação e vai acontecer com ele aquilo que Jesus disse lá em João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê continua condenado e vai sofrer o juízo após a morte. Vai ao juízo para receber a sentença. E qual é a sentença do juízo para os que não estão em Cristo? João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Eternidade, juízo, condenação eterna. Qual é a sentença de quem não está em Cristo? Vou te dizer. Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porém, quem nele não está, não crê nele, permanece condenado. Qual é a sentença de quem não está em Cristo? Hebreus 9:27. Está ordenado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Após a morte seguia o juízo, porque sem Cristo os que morrem não têm descanso na alma. Vai para o tormento eterno. Vai já guardado para a eternidade sem Deus, porque Apocalipse capítulo 14, versículo 13, vai dizer que descanso na alma só tem os que morrem em Cristo. Bem-aventurados que desde agora partem no Senhor. Esses descansarão. Os que partem em Cristo. Não é os que partem dentro de igreja. E os homens dizem que Deus a tenha no bom lugar. Que Deus conforte tua alma. Que Deus vai estar com Deus. Eita, ele está com Deus agora. Quem disse isso? Você não sabe? Por que você diz que ele está com Deus? Por que alguém diz está descansando no Senhor? Só vai estar com Deus, só parte deste mundo e a sua alma vai para o descanso eterno quem parte em Cristo. Não é quem parte dentro de igreja, não é quem parte numa vida religiosa, não é quem parte com uma vida de caridade, não é quem parte porque não bebeu, não roubou, não matou e nem fumou. É quem parte em Cristo. O único meio de salvação que Deus oferece ao homem para que por ele o homem seja recebido e livre do juízo é por Jesus. Não é por bondade, não é por igreja, não é por religião, não é por caridade, não é por vida de usos e costumes, não é por vida de justiça do homem, porque a Bíblia diz que toda a justiça do homem para Deus é como um trapo de imundícia. Não serve para te levar a receber de Deus a salvação, a minha nem a tua justiça. Isaías capítulo 64, 6. Está lá escrito isso. Então, é preciso entender isso. A nossa necessidade de Jesus não é para viver dentro de uma religião querendo ser melhor do que os outros, querendo ser mais santo do que os outros. Jesus não nos chamou para estar nele e estar julgando os outros, porque agora eu sou salvo, e agora eu vou julgar os outros, por causa da roupa, por causa da veste, por causa do comportamento de hábito. Se o próprio Deus não julga ninguém pela aparência, aí fica os irreligiosos dentro da igreja, achando que é de Deus, achando que é santo, achando que está salvo, achando que eles é o povo separado para Deus e julgando os outros. O princípio de uma vida com Deus não é nenhuma religião e nenhuma obra de caridade. E eu falo isso e provo e mostro na Bíblia.
Se o princípio da vida com Deus fosse uma religião, os fariseus seriam aprovados por Jesus. Se o homem ser santo por uma vida religiosa, por usos e costumes, por regra e ordenança de igreja, dentro do princípio de homem, se fosse esse o princípio, os fariseus seriam aprovados por Jesus. Mas Jesus reprovou os fariseus. Jesus condenou e censurou os fariseus. Porque viviam uma vida entendendo que era com Deus por meio da religião. Por meio das práticas de usos e costumes, de obrigação e de sistema religioso. Os fariseus, não só os fariseus, mas todos, saduceu, escriba, principais. Se o princípio de uma vida com Deus fosse uma vida de religiosidade, você dentro de uma igreja, orando, fazendo caridade, sendo bonzinho, tendo um bom testemunho na sociedade, na tua vida religiosa, Cornélio estava aprovado por Deus. Não precisava ouvir o evangelho para ter os seus pecados perdoados, para encontrar salvação. Mas foi preciso Deus, Jesus, enviar Pedro a Cornélio, para Pedro pregar a Cornélio o evangelho, por onde Cornélio ia ter o conhecimento da verdade, que ia levar ele a ter uma vida com Deus. Não era a vida religiosa de Cornélio. Cornélio já era um homem que tinha um grande exemplo. A própria Bíblia dá testemunho de Cornélio e mostra que com tudo aquilo que ele tinha positivo na vida dele, ele era devoto à religião, orava continuamente, dava esmola, fazia caridade, era um homem que tinha um testemunho de bem na sociedade, mas Cornélio precisava ouvir o evangelho para ser salvo. O texto vai dizer isso. O anjo que apareceu a Cornélio disse a ele: Cornélio, manda chamar Pedro que está em tal lugar, porque ele é quem vai te pregar palavras que te vai te levar à salvação. Não foi anjo que veio trazer a Cornélio nenhuma revelação. A revelação do homem conhecer o caminho para Deus, quem revela somos nós, pregadores do evangelho, membros da igreja de Cristo, não é de igreja de homem nenhum. O evangelho foi dado para nós pregar. Jesus não deixou a obrigação de pregar o evangelho por uma instituição. É por todos nós que somos discípulos de Cristo. Nós que temos a obrigação de pregar o evangelho. Não é uma instituição onde centralizam tudo dentro de um domínio do homem que está sobre todos os irmãos. Isso não existe não, irmão. Então, nós temos que conhecer a necessidade de Cristo, irmão. É para ser salvo. Não é para querer ser melhor do que ninguém dentro da minha religião, que é a verdadeira. Não é para querer viver uma vida boa, para que Deus me dê bênção, carro, casa. Essa promessa aí não é de Deus, tá? Tem muita gente lotando igreja, dando testemunho de que Deus abençoou ela dentro daquela campanha do pacto, do voto. Essas pessoas, até agora, estão em maldição, porque a mente delas estão privadas da verdade que leva elas a buscar a Cristo pela sua maior necessidade. A maioria dessas igrejas, com a pregação que tem, que é o evangelho anátema, leva as pessoas a se apartar de Cristo, a negar Cristo. Priva as pessoas da mensagem do evangelho de Cristo, porque leva as pessoas a buscar as coisas desta vida. Leva as pessoas a se preocupar em uma escravidão de vida religiosa, de uma fé vã em Cristo, somente para estar dentro da igreja, atrás de vitória, de prosperidade, de que Deus resolva os problemas dele aqui na terra, de que Deus pague a conta deles, de que Deus resolva o problema familiar deles. Isso não, irmão. Jesus não nos chama para isso. Isso quem tem que fazer somos nós, com a graça de Deus. Quem tem que resolver meu problema de dívida sou eu, trabalhando e tendo condição para trabalhar. Deus vai abrir a porta e eu vou trabalhar para pagar a minha dívida. Quem tem que resolver o problema na minha família sou eu, diante da falta de disciplina e doutrina que eu preciso levar para a minha família. Quem tem que resolver meus problemas seculares sou eu. Deus me dá os meios, Deus me ajuda. Mas não é isso que ele me orienta a buscar em Cristo. Isso todo mundo tem.
A única bênção, a bênção principal, a vitória principal, a maior necessidade que nós temos que ter o conhecimento para buscar a Jesus é a necessidade de salvação na nossa alma. Nós devemos buscar a Cristo, não é para estar dentro de uma vida religiosa de igreja em campanha de vitória, em campanha de prosperidade, em campanha de libertação, porque não é campanha que liberta, é Jesus. Quando nós conhecemos Ele, que é a verdade, nós temos que buscar Cristo, se converter a Cristo, entendendo a minha necessidade de Cristo. Salvação, salvação. E o que é salvação? Muitos não entendem o que é isso. Primeiro, ninguém vai buscar Jesus para ser salvo se não entender a situação que está atual. Ninguém vai querer se converter a Jesus para a vida eterna se não tiver o entendimento do destino eterno que ele está correndo. E para isso você ter esse entendimento, só quem pode te dar é a verdade do Evangelho. Quando você é informado por ela e crer, aí você encontra essa salvação. Que o Evangelho mostra o caminho aonde você vai encontrar, que não é nenhuma igreja, nenhum ritual de igreja, nem batismo, nem guardar sábado, nem dar dízimo, nem cumprir devoção em nenhuma instituição. O caminho para a salvação que o Evangelho mostra é aquele que Pedro pregou em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. O único caminho para a salvação é aquele que Pedro pregou, que Paulo pregou ao carcereiro, que estava ali, cuidando dele quando estava preso na cadeia. Paulo vai dizer, crer no Senhor Jesus, para ser salvo tu e a tua casa. Ei, vem cá. Paulo não mandou ir para uma igreja ser batizado para ser salvo. Paulo não disse aos irmãos, você tem que crer em Jesus e ir para uma igreja guardar o sábado, para ser verdadeiro povo de Deus e ser salvo. Meus irmãos, vocês estão sendo privados do caminho da verdade, do caminho da salvação. Vocês estão vivendo o evangelho anátema. Vocês estão crendo em Cristo em vão. Estão sendo os mais miseráveis dos homens, vivendo uma vida de fé de sacrifício de tolo. Crendo em Jesus só pelas coisas deste mundo. Olha as igrejas aí lotadas. Olha os comerciais das igrejas na televisão, convidando o povo para melhorar de vida, para fazer a corrente da prosperidade, para ir para o culto da vitória, da bênção, da restauração dos bens. Olha as igrejas aí, convidando as pessoas para ir para o culto de restauração de prosperidade financeira em dobro. É o culto dos vencedores, é o culto dos empresários vencedores, é o culto de conquistar tudo que você perdeu. Esse povo está incluído na direção dos homens inimigos do evangelho. Esses homens que pregam esse evangelho anátema são inimigos do evangelho de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer a partir do versículo 18. Porque muitos há do que agora muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses aqui? Paulo vai dizer, existem muitos. Eu já disse isso a vocês e agora vou dizer de novo. Existem muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Mas, irmão Wellington, eles estão pregando Jesus. Eles dizem que a igreja de Jesus Cristo. Eles dizem Assembleia de Deus. Eles dizem Igreja Universal. Jesus Cristo é o Senhor. Ele diz Igreja Mundial do Reino de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Eles dizem Igreja da Graça. Jesus Cristo é o Senhor. Eles dizem Igreja Plenitude, não sei de quê. Tudo dele é a Igreja de Deus. Aqui quem manda Jesus é mentira.
A maioria desses homens, pastores, presidentes, donos dessas igrejas, são inimigos de Cristo, do Evangelho de Cristo, porque ensina o povo um outro Evangelho. Não é o Evangelho de Cristo. E Paulo vai dizer, irmãos, eu já disse isso a vocês e volto a dizer de novo. Existem muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 19, do capítulo 3 de Filipenses. Cujo fim é a perdição desses homens, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas da terra, só pensam nas coisas terrenas. Tudo dele, de Deus para você, é levando você a buscar as coisas deste mundo. Eles não fazem você se converter a Cristo para uma vida com Deus dentro daquilo que Deus operou através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para ali fazer, está voltado com alegria e na esperança do céu, não de vida aqui na terra, não de busca pelas coisas deste mundo. O próprio Jesus vai dizer, não juntei tesouro na terra, mas no céu. Isso quer dizer o quê? Não estabeleçam uma busca, uma prioridade de vida aqui na terra, porque tudo aqui vai perecer. Vocês têm que priorizar e estar buscando o futuro lá no céu, porque isso é o que ele promete a gente. O povo tudo preso com a sua ansiedade, com a sua vida de culto, de devoção, de campanha, de pacto, de voto pelas coisas desta vida. O povo tudo vivendo dentro de sacrifício vã religioso para conquistar a vitória, para que Deus me dê a minha bênção, para que Deus me dê a minha vitória, para que Deus resolva o meu problema de casamento, do marido, de saúde, de trabalho, de finança. Não, gente. A nossa busca por Jesus é para estar firme nele, pela promessa que está nos aguardando, se a gente permanecer firme até o fim. Paulo vai dizer, irmãos, se alegrem na esperança, tenham paciência na tribulação, perseverem em oração. Porque Paulo disse isso? Porque os irmãos estavam passando por um momento de dificuldade, um momento de aflição, de tribulação, diante das circunstâncias dessa vida. Mas Paulo não disse, olha, vamos para a campanha da vitória para Deus tirar você desse problema. Paulo não disse, faça um pacto, um voto, vá para a marcha, para Deus derrubar gigante, para Deus destruir esse problema, para Deus dar vitória diante dessa situação. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Isso tudo é mentira. Quem ensina são os homens de hoje, dessas religiões, igreja, que não tem compromisso com Cristo. Paulo vai dizer, diante da dificuldade que os irmãos passam, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, tenham paciência. Mas Paulo, está muito difícil. Tenham paciência na tribulação. Porque esse momento difícil que vocês estão passando não se compara com aquilo que estamos para receber. Coloque sua vida, coloque sua esperança, coloque sua alegria, coloque sua ansiedade nesta vida com Deus na eternidade. Não fiquem presos às coisas deste mundo. Alegre-se na esperança. Tenham paciência na tribulação. Persevera em oração, está em comunhão com Deus, ligado com Ele, em sintonia com Ele, andando com Ele, na direção dEle, isso tudo pela palavra dEle. Não te perca da direção de Deus, saindo da palavra. Se mantém firme no Senhor, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás, coloca na tua mente a prioridade da salvação da tua alma. É por isso que nós temos que ser prudentes e perseverar até o fim, porque aqueles que perseveram até o fim serão os que serão salvos. Esses são os que serão salvos. Os que perseverar em guardar a palavra, ser fiel até a morte, cuidando para que ninguém roube aquilo que já nos que Deus já nos deu a partir por meio de Cristo.
Jesus vai dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tomes a tua coroa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus vai dizer: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta não é de emprego, essa porta não é de saúde, essa porta não é de coisa alguma na terra. Essa porta aberta que Deus colocou diante de nós é Jesus, por onde nós entramos para a salvação. É essa porta que nos dá acesso a Deus. Não é essa interpretação maldita que os pregadores mentirosos levam para o povo, interpretando para levar o povo a buscar as coisas desta vida. Eles pegam tudo e transportam para a coisa desta vida aqui. Tudo que Jesus ensinou para nós é para as coisas do alto. Persevera, irmão. Olha o que disse o escritor aos Hebreus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10. Leia a palavra, eu estou aqui mostrando para você. Eu estou aqui trazendo uma instrução, um sermão dentro da palavra. Eu estou ministrando a palavra. Eu estou pregando a verdade do evangelho para você. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10. Olha o que diz o versículo. Presta atenção nisso aqui, irmão. Tua mente tem que estar voltada para a doutrina de Cristo. As cartas apostólicas, que foram a doutrina que os apóstolos deram aos irmãos que era a igreja, para corrigir, para divertir, para repreender, para orientar os irmãos, para os irmãos se nortear e estar andando firme na direção do Senhor. Olha o que diz o apóstolo que escreveu Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Esse, o que há de vir virá e não tardará, é a promessa que Jesus nos fez, lá em 14:1 de João, que ele vem para nos buscar. É essa promessa que nós devemos aguardar. E isso vai acontecer. O que há de vir virá e não tardará. Quem é que há de vir? O próprio Jesus, para buscar o seu povo. Ele não vai tardar. Ele virá no tempo que ele determinou. E o apóstolo aqui, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer: olha, irmãos, o que há de vir virá e não tardará. Versículo 38. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo que já está justificado, andando na fé com Deus para a vida eterna, ele tem que viver por essa fé, ele tem que viver por essa esperança, ele tem que priorizar isso na vida dele. Se ele largar essa fé, a fé aqui é em Cristo, na promessa dele. Não é a fé dentro de sacrifício e devoção de igreja, não é a fé na campanha, não é a fé no pacto, não é a fé no voto, para você ter a vitória, a prosperidade, isso e aquilo outro. É a fé em Cristo, na promessa dele. O justo viverá por essa fé. Se ele recuar, olha o que diz o escritor: a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo que não tem prazer naqueles que recuam. Por quê? Deus não se alegra nos que recuam. Olha o que diz o versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crêem para a conservação da alma, porque os que recuam, os que voltam, os que abandonam a fé, os que se desviam, se apostatam na fé, eles voltam para a perdição. A palavra nos ensina isso, porém Deus não tem prazer nesse. Deus não tem alegria em ninguém que está perdido e ninguém que foi salvo e voltou para a perdição. O que Deus quer é que o homem esteja firme e firmado nele, perseverando até o fim para ser salvo. É por isso, irmão, que nós temos que priorizar a nossa vida de fé em Jesus pela palavra dele. Não é priorizar a nossa vida dentro de sacrifício, devoção e vida de formalidade de igreja. Não! Vá manter a sua vida firmada no conhecimento de Cristo. Vá aprender, vá buscar, vá se dedicar, vá meditar, vá examinar a palavra de Deus. Ore e peça que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Que o Espírito Santo te revele aquilo que realmente é de Deus, o que não é.
para você entender, compreender, para não ser manipulado dentro de mentira por homens que falsificam a palavra de Deus, para você não ser desviado nem apostatar da fé. Vá se dedicar, cuida de ti, da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Tua vida não vai estar salva porque tu está dentro de igreja, cumprindo as ordenanças, os mandamentos, vivendo rituais, vivendo as práticas, os votos, as crenças, os dogmas, as obrigações, a formalidade. Tua vida só vai estar no caminho da salvação e sendo salva se tu estiver em Cristo, andando pelo evangelho dele. Cuida de ti, da doutrina, irmão. O objetivo da minha fé em Cristo, o objetivo da minha vida prudente, para me manter fiel a Cristo, é para não perder aquilo que Deus já me deu em Cristo. Perdão, justificação e promessa de vida eterna com Ele. E se eu desprezar isso, ignorando o sacrifício de Cristo, tirando da minha mente a esperança de Cristo e voltar a encher minha mente com as coisas desta vida, eu me perco de Deus. E as coisas desta vida que levam você a se perder de Deus é a vida religiosa, é a vida de bebedeira, é a vida de prostituição, é a vida na idolatria, é a vida na mentira, é a vida satisfazendo os desejos da carne, é a vida andando pelas religiões, pelos conceitos religiosos, seja ela a igreja, a religião que for, porque o único meio para você andar no caminho da salvação é pela verdade do evangelho, com o entendimento daquilo que Cristo fez e por que Ele morreu e para que nós precisamos de crer e se manter fiel a Ele. Temos que ter esse entendimento e andar por fé. Eu fico olhando assim a pergunta das pessoas, né? E eu fico olhando, eu digo, mas eu também fazia essa pergunta a outros. Hoje eu não faço porque a partir do momento que eu fui conhecendo a verdade, eu fui sendo mais esclarecido, crescendo no conhecimento de Deus e alcançando a graça dele, a partir do conhecimento da verdade. Mas eu também fazia essa pergunta. Eu fico olhando assim, tem pessoas que dizem assim, pergunta assim, está na igreja ainda? Outros perguntam assim, está em Cristo ainda? Ainda é crente? A primeira pergunta é, está na igreja ainda? Não estou não na igreja não. Por que eu tenho que estar na igreja? Aonde Jesus me ensinou para eu ser salvo e estar nele, tem que estar em igreja. Eu tenho que estar em Cristo. A outra pergunta é, tu é crente ainda? Em Jesus sou. E por que eu vou deixar de crer em Jesus? Você acha que eu sou besta? Depois que eu conheço a verdade, você acha que eu vou deixar o diabo cegar minha mente de novo? Você acha que eu vou deixar o diabo me levar para me lambuzar de novo, manchando minha alma com o pecado? Você acha que eu vou voltar para uma posição de filho da ira, receber o juízo de Deus, arriscar estar numa situação, morrer e minha alma ir para o inferno? Você acha que eu vou deixar, eu vou abrir mão dessa promessa, dessa esperança, desse ato de amor que Deus fez por mim em Cristo para voltar para essa condição miserável? Não, meu irmão. Eu tenho hoje entendimento. Eu fui iluminado, irmão. Então, esse negócio está na crença ainda, porque tem gente aí, né? Ah, não sou mais crente, não. Estou na igreja, mas não. Isso é dentro do conceito religioso. Essas pessoas ainda não foi esclarecida, ainda não conheceram a verdade, ainda estão com a mente presa nas trevas pelo engano do diabo. Estão só vivendo um momento de formalidade religiosa, de vida religiosa, onde eles passam a viver um hábito religioso, mas ainda não foram convertidos a Cristo para entender a necessidade de Cristo. Sabe por que hoje eu vivo com a minha vida combatendo o bom combate da fé para não me deixar vencer pelo pecado? Porque eu quero salvação, irmão. Eu sei que o inferno é verdade. Eu sei que a condenação eterna, o tormento eterno existe. Ainda que alguns estejam por aí pregando que é mentira. Eu creio em Jesus.
Foi Jesus que me convidou a crer nele, para que eu não venha sofrer o dano da segunda morte. Jesus vai dizer em João 5:24, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você acha que eu vou voltar à condenação? Você acha que eu vou viver separado de Deus, com minha alma indo para o inferno? Eu sou louco não, irmão. Eu preciso de Jesus, porque eu entendo da minha necessidade dele. Eu entendo porque ele morreu por mim. Eu contemplo o amor de Deus na minha vida. É para me salvar. Eu não mereço. Eu não tenho obra boa. Eu não tenho justiça em mim. Eu não tenho nenhum mérito que faça Deus olhar para mim e me conceder a salvação por nada disso. Eu preciso de Jesus para alcançar a salvação de Deus, para receber o amor de Deus, para ser livre, justificado do pecado e receber o perdão de Deus. Nós precisamos de Jesus, ou então vamos para o inferno. Ou se convertemos a Jesus e perseveramos nele até o fim, andando por fé, para no final desta vida receber a eternidade com Deus, ou então vivamos nessa mentira, sem ser a importância de Cristo, e no final de tudo ir para o inferno, com toda a fama, com toda a alegria, com toda a vida religiosa, com todo o entendimento de justiça, com tudo que o homem tem neste mundo. Sem Jesus, ninguém será salvo. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero é salvação da minha alma. É por isso que eu luto e combato o bom combate da fé. É por isso que eu cumpro e busco me esforçar para viver aquilo que Jesus disse: negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Seguir Jesus é andar na palavra dele. Tomar a cruz não é nenhuma vida religiosa, é estar vivendo rejeitado pelo mundo por ser cristão, discípulo de Cristo, crer em Jesus e andar pela palavra dele. Isso é o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. É por isso que eu tenho combatido o bom combate da fé, negando-me a mim mesmo, negando os desejos da natureza humana, negando a soberba que é maligna, negando a hipocrisia, negando o olhar impuro, negando os desejos mal do pensamento, negando o ouvido que quer ouvir muita besteira quando alguém fala aquilo que não é de Deus. Eu não dou meu ouvido para ouvir o que não é de Deus. Negando a minha altivez, a minha vontade, os sentimentos impuros no meu coração, os ressentimentos, a mágoa, o ódio, o desejo de vingança, a alegria maldita de ver os outros se dar mal. É por isso que eu vivo buscando, irmão. Eu não sou santo. Eu sou santificado por Cristo. Eu sou um miserável pecador que hoje alcancei a remissão de pecados porque Cristo me justifica. O apóstolo Paulo vai dizer isso: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo vai dizer, lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, palavra fiel e digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo entendeu a miséria dele. Paulo entendeu que Cristo é quem garante a ele a vida com Deus, não é a religiosidade dele. Paulo foi um homem que evangelizou muito. Paulo foi um homem que Deus usou muito para fazer muitas maravilhas. Paulo foi um homem que teve um grande conhecimento de Cristo e pregou com uma autoridade, com uma
ousadia muito grande a Jesus, mas Paulo entendia que não era isso que levava ele a ser salvo, nem a ser de Deus. O que levou ele a ser salvo e ser de Deus foi ele reconhecer Jesus, foi ele entregar a vida a Jesus, foi ele sair da religiosidade, foi ele sair do pensamento que ele achava que era o correto por onde ele servia a Deus. O que levou ele a receber de Deus a salvação foi a convenção dele a Cristo. Paulo vai mostrar tudo que ele tinha que era valor antigamente. Paulo vai dizer, tudo isso eu tenho como esterco para que eu possa ganhar a Cristo, porque Cristo é o verdadeiro tesouro que nós temos que priorizar na nossa vida, que buscar e estar retendo firme para não se apartar dele. É Cristo, irmão. Nós temos que ter o entendimento da nossa necessidade por Jesus. Não é por vida boa na terra, porque nem todos que creem em Jesus vão ter vida boa na terra. Tem muita gente aí fiel a Cristo, que está padecendo necessidade, que está padecendo enfermidade, que está padecendo perseguição, que está padecendo muita coisa, mas ele está guardando a fé, porque o que vale é isso, é a fé em Jesus, pela esperança de uma vida eterna com ele, não aqui neste mundo, mas quando sair daqui desta vida, Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, em mim vocês terão paz. A nossa paz diante da aflição é em Jesus. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vitória. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Romanos, aos Coríntios, aliás, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus, eu sou um derrotado, um fracassado, eu sou um perdido, mas em Jesus, eu sou mais que vencedor. Você acha que eu vou deixar Jesus para voltar a essa vida miserável? É por isso, irmão. Você está firmando sua vida onde? Você está sendo cuidadoso para não se apartar de quê? De onde é que você está sendo cuidadoso para não se desviar? Cuidado, irmão. O lugar é Cristo. Eu tenho que ter cuidado para não me desviar de Cristo, nem da promessa, nem da esperança dele na minha vida. Mas de qualquer canto aqui nesta vida, eu estou lá, hoje amanhã eu não estou, eu posso estar em qualquer lugar e não estar. O importante é estar em Cristo, porque nós devemos saber de uma coisa. A igreja que vai ser arrebatada são pessoas que estão em Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo, olha o que diz a palavra. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, olha o que diz o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, aqui tem uma distinção. Ressuscitar nesse dia que Jesus vem, só vai os que morreram nele. Os demais só vão ressuscitar no dia do juízo para a condenação. Os que vão ressuscitar para a vida eterna são esses que morreram em Cristo. E diz o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, 1 Tessalonicenses 4, 16, ele diz assim, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor, aonde? Nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Na terra, não. Lá nos céus. Porque Cristo, quando vier arrebatar a sua igreja, ele não vem à terra. É a igreja que vai ao encontro dele nos céus. A vinda de Cristo à terra vai ser quando ele vier para libertar Israel do cerco dos anticristo diante das nações que vão querer destruir Israel. Isso é um assunto escatológico que muitos não entendem. Então, Jesus, quando vier, ele não vem buscar igreja, instituição, placa denominacional nenhuma. Não é a Igreja Assembleia de Deus,
não é igreja batista, não é igreja presbiteriana, nem Deus é Amor, nem Congregacional Cristã do Brasil, nem adventista, nem tampouco igreja católica, nem tampouco Testemunho de Jeová, nem igreja nenhuma. Quando Jesus vier, a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que é simbolizada como um corpo, que são pessoas, que individual são membros que formam essa igreja. Pessoas que estão em Cristo. Não é em nenhum local, instituição, igreja. São as pessoas que estão em Cristo. E essa igreja de Deus que está em Cristo são aqueles que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que é e quem é a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Essa é a igreja de Deus que Paulo pregava, que Paulo falava, que Paulo enviava as cartas. Eram os irmãos que estavam em Cristo, santificados por ele, pelo qual o homem recebe a remissão de pecado quando ele crê em Jesus. Então, meus amados irmãos, despertem, acordem e entenda qual é a sua maior necessidade de Jesus e viva a sua vida por fé nessa esperança da vida eterna que Cristo prometeu para que os que nele crê não pereça, não seja condenado, mas seja salvo, tendo a vida eterna. Fique firme na fé em Cristo por esse motivo, priorizando essa esperança e se alegre diante da tribulação. Alegrai-vos nessa esperança. Amém, meus irmãos? Então, eis aí o motivo pelo qual, e o objetivo e a finalidade, que Deus manifestou a sua obra pela humanidade, para proporcionar ao homem o tão grande livramento, para que o homem não sofra a condenação eterna e seja salvo por meio de Jesus. A graça de Deus, porque salvação não é por obra nenhuma, é por fé, e fé em Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé é por meio de ouvir o Evangelho, como está escrito lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra. Essa palavra é o Evangelho. Por onde vai ser gerada essa fé que leva você a ser alcançado com o dom gratuito de Deus, a salvação? Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que sempre estão ouvindo. O meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe. Minha irmã Adriana Sonta, lá do Espírito Santo, não é? Lá do Espírito Santo de Camboriú. Minha irmã Adriana Sonta é uma outra irmã que também agora está comigo interagindo no Zap, no Face, lá do estado do Espírito Santo, da cidade de Camboriú. Parece que é esse nome aí, Camboriú. Também meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água. Minha irmã Silene Santos, lá do estado de São Paulo. E outros irmãos aqui do meu estado de Pernambuco, da minha cidade de Recife. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E que todos permaneçam firmes na fé. Cuida de ti, da doutrina. Cuidado para que você não caia, você que está em pé. E você que está dormindo, desperta. Porque Cristo está te esclarecendo. Escapa por tua vida. Creia em Jesus para ser salvo. Porque os que não crêem serão condenados. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.